Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar diante da palavra do Senhor. Ela é que nos ensina, ela é que traz ao nosso coração o que o nosso coração precisa receber como alimento. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o alimento, Ele é o pão da vida. Então você podia orar agora no seu coração, dizendo: Deus, dá uma porção dessa palavra viva, dessa palavra que venha de encontro às minhas necessidades, ao meu coração, uma palavra individual para mim mesmo. Que você possa fazer essa oração, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir com a resposta para o seu coração. Louvamos a Deus que nos dá essa oportunidade. E você sabe que Jesus, Ele entendia as pessoas. E nós sabemos disso porque foi Ele quem mais influenciou a história. Vidas foram transformadas em decorrência do seu ministério. Agora a gente faz a pergunta: por que os ensinamentos de Jesus tinham tanto poder? Por que as suas palavras exerceram um impacto tão profundo nos seus seguidores? E agora, falando como psicanalista, eu respondo porque nós temos estudado isso de uma forma bem profunda. E na psicanálise, ou as teorias psicanalíticas, elas nos permitem perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. Jesus sabia que nós jamais poderíamos entender completamente a vida se nós usássemos apenas o nosso intelecto. E Jesus não dizia assim: eu vou ensinar a vocês o que é a verdade. Não. Ele dizia: eu sou a verdade. E há um princípio espiritual aqui. Nós aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos relacionamentos. E o tema desta manhã do sermão é a esperança e suas lições sobre o futuro. A esperança e suas lições sobre o futuro. Então vamos ler no livro de Romanos, o capítulo 5, o verso 5, em primeiro lugar. Romanos 5, 5. E vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina sobre a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. E vamos ler um outro texto também no livro de Salmos. Os Salmos é um livro maravilhoso, ele tem verdades da nossa vida a cada dia. Vamos ler o verso de número 7. Salmo 112. 112, verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. E o outro que nós lemos diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo seu Espírito que nos foi dado. Agora, o que é a esperança?
ela existe mesmo? Ou ela é apenas um tema recorrente dos poetas que costumam usá-la e dos teólogos? Vou dar um exemplo. Assim como é impossível movimentar um carro, um avião, um navio ou um outro veículo a motor sem combustível, também não é possível imaginar o ser humano movendo-se sobre a face da terra, debruçado sobre os desejos da vida, sem a esperança. Porque a esperança é o combustível. Ela é o combustível da alma. E sem esperança, tudo para. Tudo fica congelado, como um tempo sem o amanhã. É a esperança que nos faz pensar no próximo minuto, no próximo passo, na próxima tentativa. Ela é o fôlego de vida. Agora, você sabia que a esperança tem amigos? A esperança, ela é amiga da fé. Ela é amiga da paciência. E é amiga inseparável da esperança. A esperança, ela é a inspiração que fecunda os nossos sonhos. Mas a esperança é também a respiração que os mantém vivos, que os faz acontecer. A esperança e a vida, na verdade, elas se confundem. Porque uma não existe sem a outra. Por isso que a esperança, ela é semente. É a vida em potencial. E por isso que com grande propriedade nós lemos aqui que o apóstolo Paulo afirmou que a esperança não traz confusão. Porque com ela, é com a esperança, que a ordem emerge do caos. A semente sempre será mais forte do que a pedra que a tenta esmagar. E de onde ninguém espera, brota a vida. Das trevas nasce a luz. E da impossibilidade aparente surge uma solução. É a esperança que não desiste. Vocês sabem, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu estava casada, mas meu marido não podia me dar filhos. E eu orei ao meu Deus. Mas eu chorava. Eu não comia. O meu coração era triste, profundamente triste. Eu tinha amargura de alma. E eu chorei abundantemente. Mas eu orei ao Senhor. E foi preciso renovar diariamente as minhas energias e as minhas motivações para poder seguir em frente. Mas Jesus, o Senhor Jesus, Ele foi meu companheiro fiel na caminhada, em busca de força para superar todos aqueles desafios que eu tinha. Mas eu tinha uma convicção. Eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida. E eu comecei a orar. Comecei a orar em busca de uma resposta. E Deus me deu uma promessa sobre filhos.
Eu tenho listado os vários textos que o Senhor me deu nesse tempo, mas um deles, Deus disse assim para mim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu fiquei mais do que feliz. Só que não foi em seguida. Passaram-se quase 5 anos depois destas palavras que eu recebi. E ninguém acreditava. Eles pensavam que era da minha cabeça, da minha mente. Quando eu dizia: eu vou ter filhos, Deus me prometeu. Mas você veja, passando 1 ano, 2, 3, 4, e nada acontecendo. Então nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, porque senão, olha, nós balançamos. Mas Deus foi fiel. Deus cumpriu a sua promessa. E eu me tornei mãe. O tempo passou, as minhas filhas já estavam casadas e eu não tinha netos ainda. E eu comecei a orar sobre isso, porque era uma coisa que eu queria, era tornar-me avó, consequentemente. 7 dias, 7 meses, 7 anos se passaram. E você sabe que quando nós desejamos alguma coisa com muita intensidade, é comum nós ficarmos mais concentrados na ideia daquilo que nós não temos. Mas Deus foi fiel, porque eu tinha uma palavra. Eu ia viver em família, ia ser alegre mãe de filhos. Mas Deus cumpriu essa promessa na minha vida também. E outra palavra que Deus me deu, que a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Mas viver todas essas coisas não é fácil, porque o tempo vai passando e você vai se deparando com várias situações que você não queria, e você vai se entristecendo e vai se enfraquecendo, e você tem que se fortalecer no Senhor através da palavra que o Senhor deu. E eu vou dizer para você 2 condições, depois de dar esse meu testemunho, 2 condições para você se tornar uma pessoa vencedora. Porque há várias situações na vida que nós precisamos ser vencedores. A primeira delas é ter esperança. Porque a vida já é feita de muita dor e sofrimento. A vida já traz muitas agruras. E a vida não é fácil. Mas ter esperança, porque diante de todas as adversidades da vida, especialmente diante daquelas que fogem ao nosso controle, não há como triunfar se nós estivermos sem esperança. Aí nós vamos nos perder em meio aos labirintos das surpresas desagradáveis e dos desafios que nos vêm. E muitas vezes nos vêm com um ar de destruição. Por isso, quem não tem esperança já é um perdedor. Porque ele deixou-se vencer antes mesmo de começar a lutar. Segundo lugar, manter a luz acesa. Sim. Ter esperança é como manter a luz acesa. É não curvar-se diante da escuridão. É ver tudo sem enxergar quase nada.
Vamos voltar para Romanos, onde nós estávamos, e vamos ler agora no capítulo 4, os versos 17 e 18. Qual foi a experiência que Abraão teve e que ele viveu com o Senhor? Romanos 4, 17 e 18. Se você puder, coloquem-se em pé para nós fazermos essa leitura. Romanos 4, 17 e 18. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. O qual, isto é, Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos ler mais uma vez o verso 18. O qual, isto é, Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você pode tomar assento. É ver tudo sem enxergar nada. É olhar para dentro de si e não perder os sonhos de vista. O meu sonho era ser mãe. Depois o meu sonho era ser avó. Eu não podia perder isso de vista. Então isto é ver-se quando ninguém o percebe mais. É esforçar-se para manter-se vivo, ainda quando tudo está conspirando contra. Você sabe que um dos indicadores de que Deus habita em nós é a esperança. E essa esperança tem que transbordar no nosso coração. E Deus, Ele é a fonte de toda verdadeira esperança. E quem nele espera jamais fica confundido. Jamais. Pode passar o tempo, as pessoas podem perguntar: oh, mas não vai nascer o bebê? Você não falou que ia ter o bebê? Passa o tempo, passa, mas nós não seremos confundidos. A essência da nossa fé, ela não depende das liturgias da nossa religiosidade exterior, mas ela emana de uma espiritualidade fundada na liturgia da nossa alma. Isto é, a fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, que nos ama com um verdadeiro amor. E a esperança que o Espírito Santo veio trazer no nosso coração. Ele vive nos dias de hoje ainda atuando nas nossas vidas. Isso sim. E a coisa mais importante que nós podemos ter na vida, quando nós não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas eu me refiro à esperança do verbo esperançar, que o substantivo é esperança, não do verbo esperar, que o substantivo é espera. Esperança não é espera. O que é esperança? É você ir atrás, é você buscar, é você não desistir. Então mantenha a esperança. Albert Schweitzer, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele disse assim, eu gosto muito dessa frase: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Quem ama quer viver.
E quem vive precisa de fé, de esperança, de perseverança. Agora, todavia, é impossível você manter a fé em Deus sem ter nos olhos o brilho da esperança. Esperar é olhar sempre na direção do amanhã. Então, olhe para Jesus nesse 2025. É confiar no Senhor. É aquele que tudo pode. E eu me lembro de Efésios 3:20, quero deixar com você, para você ter um abençoado 2025. Olhe para o Senhor, aquele que pode te dar infinitamente mais, além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você pede. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e nele é que nós confiamos. Um abençoado 2025 para você. Amém.